Esta conferência será gravada agora. Então, boa tarde a todos. Que todos sejam muito bem-vindos a essa importante aula, que é a segunda aula do circuito temático de qualificação dos trabalhadores da atenção primária à saúde no contexto da Covid-19. Quero, em nome da Superintendência Regional de Saúde de Montes Claros, da Coordenação de Atenção à Saúde, agradecer a presença de cada um dos profissionais do SUS que estão presentes aqui hoje. Sabemos que o enfrentamento que temos feito, todos têm feito, é um enfrentamento difícil, é um enfrentamento importante, e que esse enfrentamento ele precisa andar junto com a busca pelos conhecimentos, e esse enfrentamento ele só vai ser forte, potente, na medida que ele estiver junto com a busca pelos conhecimentos, com o estudo, né? Com o conhecimento daquilo que tem de mais recente sobre este assunto. Então, meu nome é Denise, né? Eu atuo na coordenação de atenção à saúde da Superintendência Regional de Saúde de Montes Claros, e eu gostaria de dar as boas-vindas para Sueli e Tiago, que estarão conosco agora. Antes de passar a palavra para Sueli e Tiago, de apresentá-los a todos, eu queria passar a palavra para Renata Fiuza, para que ela possa trazer algumas palavras também para vocês, uma vez que ela é referência para vocês. Aí eu vou passar a palavra para Renata Fiuza, dar as boas-vindas para vocês. Rena, por favor, você poderia falar conosco aqui? Ok. Pessoal, boa tarde a todos. Inicialmente, eu agradeço a presença e a parceria, né, da Sueli e do Tiago. Muito obrigada pela disponibilidade de vocês. Com certeza, vocês iriam contribuir muito para a melhoria da organização do serviço de atenção primária neste momento, né, que nós temos como alvo o enfrentamento da pandemia. Muito obrigada. Bom, pessoal, assim como Denise, eu agradeço a presença de cada um de vocês. Nós sabemos que, neste momento, para controle da pandemia, é indispensável que nós organizemos os processos para monitoramento e acompanhamento de casos suspeitos e casos confirmados. Assim como nós já estamos discutindo com os coordenadores de atenção primária, a gente só vai conseguir evitar que essa cadeia de transmissão se propague a partir do momento que a gente conseguir rastrear, identificar os casos suspeitos e, a partir daí, fazer todas as orientações devidas. Então, não há, nesse ciclo aí de enfrentamento da Covid, não há nenhuma atividade tão importante quanto a atividade de rastreamento, identificação e monitoramento de casos suspeitos e confirmados. Eu espero que todos nós aproveitemos bastante essa videoaula e que, a partir, né, dessa videoaula, a gente possa rever os nossos processos de trabalho e organizá-los melhor para que nós tenhamos melhores resultados. Boa aula a todos e muito obrigada. Obrigada, Renata. Então, eu vou estar apresentando aqui os nossos palestrantes. Primeiramente, eu vou apresentar a Maria Sueli Fernandes Guzmão. Ela é enfermeira, tem especialização em enfermagem do trabalho, especialista também em gestão da saúde, em epidemiologia e vigilância em saúde, e é mestranda no programa de pós-graduação em cuidado primário em saúde da Unimontes, atuando como enfermeira na vigilância epidemiológica há 6 anos. Tiago Santos Monção, nosso outro palestrante, também enfermeiro, ele é especialista em gestão e enfermagem do trabalho, em gestão hospitalar, em saúde pública e saúde da família, em gestão da clínica nas regiões de saúde, em vigilância e controle de infecções, e é mestre em gestão da tecnologia e inovação em saúde pelo Hospital Sírio-Libanês. Atua como enfermeiro da atenção primária no município de Montes Claros. Então, Sueli, Tiago, a aula é de vocês, fiquem à vontade. Vou permitir aqui a vocês o compartilhamento de tela. Eu compartilho primeiramente a tela de Sueli ou de Tiago? Sueli, eu vou compartilhar primeiro, é a sua? Isso, eu vou só falar um pouquinho do panorama nosso aqui. Ok. Fica à vontade.
Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês, falando um pouco sobre esse momento tão difícil que todos nós estamos vivenciando. E aí, eu quero contextualizar um pouquinho do panorama do Covid-19 aqui no município de Montes Claros. Sueli? Oi. Só te atrapalhando um pouquinho, qual o perfil de entrada que você está aqui? Para eu poder abrir ou permitir a sua autorização. Qual o nome do seu perfil de entrada? Maria Sueli. É Maria Sueli, ok, obrigada. Desculpa te atrapalhar. Certo, Sueli, eu já coloquei a possibilidade de compartilhamento de tela para você, tá bom? Ok, estamos visualizando aqui. Estamos visualizando. Pessoal, eu gostaria de pedir que, primeiramente, também, a filmagem, é importante que deixe todo mundo feche o vídeo também, a câmera, porque na hora da gravação, a gravação só vai aparecer o nome, só vai gravar a câmera de quem estiver com a câmera aberta. Então, pode ser que na hora da gravação, se todas as câmeras estiverem abertas, na gravação não apareça a Sueli e o Tiago, ok? Então, quem puder estar desligando a câmera, nós agradecemos. Eu vou desligar a minha também. Obrigada. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o monitoramento de casos suspeitos confirmados da Covid-19 e isolamento domiciliar, né? Já nos apresentou, a Denise já nos apresentou aí para vocês. Eu sou Sueli, sou enfermeira na vigilância epidemiológica, né, há 6 anos, e estamos juntos aqui nessa batalha. Eu vou só contextualizar um pouquinho sobre a situação do Covid. Esse boletim epidemiológico é do dia 14/7 de 2020, né? Os dados foram extraídos meio-dia e publicados às 18 horas. Então, ontem nós tínhamos 571 casos confirmados. Hoje de manhã este número já tinha aumentado, já são 581 casos. Então, os casos suspeitos notificados no município é um total de 8.915, sendo 571 casos já confirmados, né, na data de ontem. Casos suspeitos em investigação, nós temos 619. Destes 619, 213 estão aguardando o resultado de exames e 406 estão com o diagnóstico de síndrome gripal inespecífica e estão em acompanhamento. Ocorreram 9 óbitos no município, 8 com diagnóstico por Covid-19 e 1 óbito por outras causas. Nós temos, desse total de 8.915 casos, 7.725 com investigação concluída. Por exames, foram realizados 3.852, sendo descartado por critério laboratorial através do PCR, com exames negativos 1.012 casos, com teste rápido 2.559, com sorologia 281 casos, e sem critério para exame 3.873. Aí, às vezes, vocês podem pensar, por que sem critério para exame? Porque antes o Ministério, a orientação era que aquele paciente que tivesse o sintoma gripal, né, com coriza e febre, ele seria o suspeito de Covid, né? Seria um sintoma mais febre. E aí, muitos pacientes eram notificados, por exemplo, só com coriza, só com tosse,
Então, na Secretaria de Saúde, tem uma equipe médica que realiza a avaliação dessas vidas, né? Colocando isso. Então, muitos desses pacientes não tinham critério para a realização de exame. Hoje, né, isso com orientações do Ministério já mudou, né? A síndrome qualquer sintoma já Pessoal, desliga o microfone, está atrapalhando a aula. Sueli, eu vou desligar o áudio do pessoal. Você liga seu áudio novamente, por favor, que eu vou desligar o seu, porque eu vou desligar todos. Tá bom? Você liga de novo o seu áudio. Pode ligar seu áudio novamente, Sueli. Então, hoje, o município está conseguindo realizar 50% das notificações que chegam à vigilância epidemiológica. É um número bem grande de notificação que está ocorrendo, porque hoje, com qualquer sintoma, já caracteriza como suspeita de Covid. E, assim, o que não é realizado, porque em muitos momentos a gente não consegue falar com o paciente, porque às vezes a ficha vem incompleta, sem o contato, ou às vezes coloca um telefone que a gente não consegue falar. Mas, no mais, graças a Deus, uma grande parcela, né, mais de 50% está sendo testado. Em relação às hospitalizações, nós temos, na data de ontem, tinha 61 hospitalizações, sendo 49 desses residentes de Montes Claros e 12 de outros municípios. E aqui eu trouxe um panorama, né, do Brasil, de Minas e de Montes Claros, em relação aos casos confirmados. No contexto do Brasil, nós temos 1.884.967 casos confirmados. 72.833 óbitos. Em Minas Gerais, nós temos 78.643 casos confirmados, com 1.688 óbitos. E em Montes Claros, até a data de ontem, nós tínhamos 571 casos, com 9 óbitos. E aí, esse boletim, pessoal, tem uma equipe por trás. É um boletim bacana, depois a gente pode disponibilizar para a GRS, né? Está repassando para vocês. São 32, se a gente fosse apresentar aqui só o boletim, são 32 slides com gráficos, com o panorama todo de leitos hospitalares, né? Então, aí eu peguei só o resumo para a gente ganhar o tempo, até porque não é esse o nosso foco, tá? Boa tarde a todos. Em nome do Núcleo de Atenção Primária à Saúde do município de Montes Claros, gostaria de cumprimentar todos os colegas profissionais de saúde presentes nessa nossa reunião e espero que desfrutem bastante dessa nossa apresentação de conhecimentos. A Sueli, ela apresentou o cenário, o panorama epidemiológico local e atual, o que justifica a realização de trabalhos continuados na APS e na vigilância epidemiológica, de monitoramento e isolamento, também o trabalho de investigação de novos casos. Para tanto, é necessário alinhar os pensamentos epidemiológicos e alinhar a prática epidemiológica, a prática clínica, com as diretrizes do Ministério da Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde e dos municípios. Para tanto, faremos a apresentação do monitoramento e do isolamento
que ocorre aqui no município de Montes Claros, com base em todas essas diretrizes do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde. Eu gosto de colocar essa imagem a respeito de monitoramento por conta de ser uma imagem que apresenta uma grande vigilância. O monitoramento, ele vai ser de modo dinâmico e não estático, analisando várias variáveis no contexto da epidemia ou no caso da pandemia. Para caracterizar, eu trago os conceitos de monitoramento disponíveis no dicionário, conceitos simples. O que é o monitoramento? Monitoramento é uma ação, desenvolvimento ou efeito de monitorar em que há monitoração, monitoragem. E na medicina, o monitoramento ele tem como conceito uma reunião dos mecanismos desenvolvidos para observar continuamente e de modo repetido, ou seja, não é estático, é dinâmico, é reavaliável, através de certos aparelhos, as evoluções fisiológicas de um indivíduo. No nosso caso, utilizaremos várias tecnologias, né? Desde o papel, ligações telefônicas, contato via WhatsApp, as disponíveis para cada serviço de saúde, em cada ponto de atenção, em cada município. Para o monitoramento, nós temos uma nota técnica da Secretaria de Estado da Saúde, que é a nota técnica de número 61, daqui do ano de 2020. Ela foi a nossa nota técnica norteadora de todo o processo de trabalho de monitoramento. E ela trata do monitoramento dos contatos próximos, né? O que são esses contatos próximos? São aquelas pessoas que tiveram uma exposição a um caso suspeito ou confirmado da Covid-19 por um período mínimo de 15 minutos e uma distância inferior a 2 metros. Então, o conceito de contatos próximos, de acordo com a nota técnica, é justamente esse. Um contato por tempo de, no mínimo, 15 minutos, distância inferior a 2 metros de um portador confirmado da Covid-19 ou caso suspeito. Os principais contatos próximos são os contatos domiciliares. Em algumas instruções normativas, encontraremos o termo contato domiciliar. Então, todo contato domiciliar, ele é um contato próximo. E dentro da nota técnica, o que vem como diretriz para a tomada de decisão no nosso monitoramento? Realizar a investigação dos contatos próximos, preferencialmente por contato telefônico ou aplicativos de mensagem, a fim de não expor o profissional de saúde a mais um risco de contrair a Covid-19 de um paciente portador ou suspeito. Orientar sobre as práticas de prevenção e controle da Covid-19, seja em ambiente residencial ou não residencial. Então, ao realizar essa investigação, contato telefônico, não basta somente investigar sinais e sintomas do paciente, mas orientá-lo quanto às medidas de prevenção e de promoção da saúde no contexto da Covid-19. E ir além, porque no período de monitoração, encontraremos pacientes doentes em processo de convalescência, no qual a gente também terá a medida de reabilitação, o retorno desse paciente à vida normal. É recomendável que a equipe de estratégia de saúde da família realize pelo menos uma visita sem aviso prévio para avaliar esse isolamento. É aquela visita sentinela, aquela visita surpresa, para ver se o paciente realmente está seguindo as orientações. Veremos mais à frente que o paciente ele é responsável epidemiologicamente pela condição de saúde sua e contratante. E essa responsabilidade ela é validada por um termo de consentimento. Então, essa visita ela ocorre de modo a ligar o paciente em caso desse realmente encontra em isolamento. Tiago, desculpa te incomodar, tá dando uma microfonia. Não sei se é o seu. Isso, ok, resolveu. Obrigada, desculpa. Está ok agora? Todo mundo me ouve? Tiago, desculpa, você colocou para apresentar, porque não está aparecendo sua apresentação. Eu estou utilizando o computador da Sueli. Estou seguindo a apresentação dela. É porque a apresentação não está aparecendo. Nós só estamos ouvindo, Rena. Está aparecendo aqui. Está aparecendo.
Está ok. aparecendo. Então, ok. Pode ser que seja alguma coisa aqui no meu computador. Ok, pessoal. Obrigada. Obrigada. Eu estou com o computador ligado aqui, acompanhando, e realmente está aparecendo. Mas vamos lá. Então, essa visita surpresa, essa visita sem aviso prévio dos profissionais da APS, da Atenção Primária à Saúde, ela é muito importante para validarmos se esse paciente realmente está seguindo as medidas de isolamento. Os contatos próximos com sintomas devem se auto-isolar imediatamente e serem encaminhados para testes, se estiverem dentro dos critérios estabelecidos pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais e para cuidados médicos. Se o contato próximo vier manifestar sinais e sintomas da Covid-19, a equipe de atenção primária à saúde, durante o monitoramento, realizará a notificação desse caso e encaminhará essa ficha de notificação para a vigilância epidemiológica e prosseguirá o monitoramento desse paciente rotineiramente. A partir do momento que o contato se torna sintomático, ele passa a ser considerado um caso suspeito e entra neste fluxo que eu informei, de investigação e de notificação para casos de síndrome gripal ou síndrome respiratória aguda grave. Os contatos próximos assintomáticos, eles serão orientados a se auto-isolarem durante 14 dias, após a última exposição potencial. O que é essa última exposição potencial? Estar com um paciente com Covid-19 que, num período maior que 15 minutos e uma distância menor que 2 metros, observando diariamente o surgimento desses sintomas. Então, é uma autovigilância. E durante o monitoramento, nós instruímos o paciente monitorado a incentivar os familiares, os contatos próximos, a manterem essa autovigilância. A decisão de tempo de isolamento poderá ser ajustada a depender de evidências laboratoriais existentes e considerando ainda o período de incubação associado da doença, nos casos que a gente tem disponibilidade dos diversos testes e esses pacientes são testados. Para o monitoramento, foi criado uma escala de hierarquia de avaliação e monitoramento de contatos. Qual a finalidade dessa escala de hierarquia? Priorizar os grupos que serão monitorados. Então, nós temos algumas prioridades. A primeira dela é o grupo prioritário 1, que enquadra como prioridade muito alta. Quem são estes pacientes? Os pacientes hospitalizados, lembrando que eles são monitorados diariamente, são os pacientes mais monitorados, porque 24 horas eles estão disponíveis para a equipe de saúde hospitalar. Os profissionais de saúde vêm em seguida, também no grupo prioritário, como força de trabalho, os socorristas, a gente tem um exemplo dos casos do SAMU, a polícia, o corpo de bombeiros, indivíduos que vivem, trabalham ou visitam ambientes de cuidados intensivos, enfermagem especializada, saúde mental, instalações de cuidados prolongados, realizam tratamento dialítico ou oncológico. Estes indivíduos também estão no grupo prioritário muito alto. Indivíduos que vivem, trabalham ou visitam ambientes com aglomerações, como, por exemplo, instalações correcionais, abrigos para sem-teto, instituições educacionais, reuniões de massa e locais de trabalho. Também se incluem nesses grupos membros de uma família numerosa que vivem em locais próximos. Isso é uma realidade no Brasil, aquela família que no mesmo terreno tem várias casas ou casas com muitas pessoas coabitando nos mesmos cômodos, e isso é uma realidade, sobretudo aqui no interior de Minas Gerais. Indivíduos que vivem em famílias com indivíduos de maior risco ou que prestam assistência em uma família com um indivíduo de maior risco. E eles colocam uma nota em relação a isso. Os membros da família que provavelmente tiverem contato extensivo com o paciente com Covid-19 devem constituir os contatos mais próximos de maior risco. A hierarquia no grupo prioritário 2, que a gente enquadra no grupo de prioridade alta. Quem são os indivíduos desse grupo? Os trabalhadores de serviços essenciais,
Esses serviços essenciais, eles são estabelecidos por cada município, né? Quais são esses serviços essenciais para o município? Indivíduos com 60 anos ou mais, indivíduos com maior risco de doença grave, gestantes e puérpera de até 45 dias pós-parto. Estes, então, são os indivíduos do grupo prioritário 2. O grupo prioritário 3, que é considerado prioridade intermediária, se enquadram os indivíduos sintomáticos que não atendem a nenhuma das categorias acima. Então, todo indivíduo sintomático que não está em nenhuma categoria, ele vai se incluir no grupo prioritário 3. E o grupo de prioridade baixa, que é o grupo prioritário 4, são aqueles indivíduos assintomáticos que não atendem a nenhuma das características acima, das categorias acima. Então, eles são indivíduos de prioridade baixa. Essa hierarquia, ela foi trazida pela nota técnica do Estado. E como funciona o monitoramento? Eu trouxe o exemplo da estratégia de saúde da família, que é a Veracruz, aqui de Montes Claros, que é a que eu trabalho. Nós estamos alinhados com as demais estratégias de saúde da família do município. Ou seja, todas as estratégias de saúde da família, elas trabalham de acordo com a nota técnica, de acordo com as diretrizes do município, para o monitoramento desses pacientes. A partir do momento que o profissional médico emite uma ficha de notificação após a consulta, essa ficha é avaliada e inserida nas planilhas de monitoramento da ESF. Posteriormente, fazemos um monitoramento telefônico e a cada monitoramento, a cada contato com o paciente, nós realizamos o registro no SUS-AB. Ou quando não estiver disponível o SUS-AB, a gente faz o registro em prontuário. O registro ele deve ser anotado em prontuário. Aqui, na nossa dinâmica de trabalho, os responsáveis pelo monitoramento são a médica, a dentista, o enfermeiro e a técnica de enfermagem. Nós dividimos as funções para a otimização do trabalho. Na foto, nós temos a nossa técnica de enfermagem avaliando a ficha de notificação emitida pela médica e lançando esses dados na planilha de monitoramento. Mais uma vez que essas ações elas são alinhadas, após a ficha de notificação ser incluída na planilha de monitoramento, ela é escaneada e enviada imediatamente para a vigilância epidemiológica do município de Montes Claros, para que a vigilância epidemiológica tome a decisão baseada na avaliação de realização de teste ou de monitoramento mais complexo. Quais são as competências da atenção primária à saúde durante a pandemia da Covid-19? Na PENAB, de 2017, a nova PENAB, ela traz que as ações de vigilância em saúde, elas fazem parte da atenção primária à saúde. Então, é uma responsabilidade da atenção primária à saúde, dos profissionais neste nível de atenção, as ações de vigilância em saúde. E dentre as ações de vigilância em saúde, nós temos as ações de vigilância epidemiológica, em que se enquadra o monitoramento. A coordenação de atenção primária à saúde, ela deve, então, segundo as novas recomendações do COSENS e do CONASENS, realizar um monitoramento dos usuários com síndrome gripal durante todo o período de isolamento. Então, essa recomendação ela é unânime em todo o território nacional, de acompanhar o usuário desde o início dos sintomas até o final do período de isolamento. É também competência da atenção primária à saúde o monitoramento dos usuários com síndrome respiratória aguda grave durante todo o período de internação. Ou seja, o paciente da minha área está internado, eu tenho que saber como esse paciente está, eu tenho que ter um mecanismo de comunicação com a família, com o hospital, porque hoje a atenção primária à saúde, no modelo, antigamente a gente tinha um modelo hierárquico de acesso, hoje a gente tem um modelo poliárquico, nós temos condições de dialogar com os diversos pontos de atenção, assim como a gente tem condição de dialogar com o ponto de assistência hospitalar de internação desse paciente. O monitoramento ele vai se estender também ao paciente internado. E muitos de nós, por acreditar que o paciente internado, a responsabilidade da assistência é apenas do hospital, deixamos de monitorar.
Esquecemos que este paciente internado, ele foi contactante de pacientes que não estão internados e que fazem parte do nosso território. E mais, esse paciente internado, ele poderá voltar para o território, ou, na verdade, deverá voltar para o território, após a fase de convalescência alta. E a transição do cuidado após alta, que é este ponto, e o restabelecimento do usuário no território e a continuidade do cuidado é de obrigação da atenção primária à saúde, o que a gente chama de longitudinalidade do cuidado, além de avaliar as condições crônicas diagnosticadas e acompanhadas previamente. Então, é um contínuo. O paciente, a partir do momento que ele entrou no ponto de atenção à saúde por via da atenção primária, nós vamos acompanhá-lo durante todo o processo de saúde e, na verdade, durante toda a sua existência enquanto usuário de saúde. E segurado pela nova PNAP de 2017 e essas normativas do COSEN, do CONASENS e as notas técnicas do Estado, do Ministério da Saúde, vêm ratificar esse compromisso nosso e da atenção primária com este paciente. Quais são as ações orientadas pelo COSENS e pelo CONASENS de atividades de coordenação da atenção primária à saúde? Então, a coordenação da atenção primária à saúde, ela deve estabelecer um fluxograma de acompanhamento e monitoramento domiciliar dos casos leves com indicação de isolamento. Em parceria com a vigilância epidemiológica, então, é feito esse monitoramento através de planilhas, através de contatos mais diversos, utilizando as mais diversas tecnologias disponíveis no serviço de saúde, para saber como está esse paciente com indicação de isolamento. E disponibilizar telefone da UBS e realizar monitoramento de 48 em 48 horas dos casos leves, utilizando o formulário de teleatendimento do Ministério da Saúde para casos de síndrome gripal. Então, nós temos formulários e protocolos que utilizamos para este monitoramento a cada 48 horas. Terão grupos prioritários que este monitoramento será realizado a cada 24 horas, com exceção de finais de semana e feriados em que a atenção primária à saúde não estiver aberta, no primeiro dia útil subsequente deverá ser realizado esse monitoramento. É imprescindível que a coordenação, que a Secretaria de Saúde, que a Prefeitura do município disponibilize um telefone para a UBS realizar esse monitoramento. Há profissionais, há sistemas de saúde municipal que dispõem de outros mecanismos de monitoramento, como utilização de Skype, de alguma plataforma. A gente sabe que essa não é a realidade da maioria dos municípios, assim como não é também a realidade do município municipal. Mas utilizamos, sim, dos telefones fixos celulares da Secretaria Municipal de Saúde para fazer este monitoramento. O que não pode é deixar de monitorar. Ainda como fim da coordenação de atenção primária à saúde, a gente tem o acompanhamento. O acompanhamento ele deverá ser realizado dos casos com maior risco de agudização através das tecnologias já disponíveis para a unidade, telefone, WhatsApp. O monitoramento de casos deve ocorrer no sentido de manter atualizadas as informações sobre o paciente, a manutenção do uso correto da medicação, as intercorrências percebidas pelo paciente ou seu familiar, manutenção do suporte familiar e social, orientações sobre possíveis dúvidas ou aspectos percebidos pelos profissionais, avaliar a necessidade de agendar atendimento presencial. Este monitoramento pode e deve ser realizado pela equipe multidisciplinar e deve ser registrado em campário. Para que este monitoramento seja eficaz, a equipe da atenção primária deve estar alinhada. Como que a gente alinha aqui? Através de capacitação, através de conhecimento dos protocolos e manuais do Ministério da Saúde e de todas as instruções normativas do Estado e do município. Então, a partir do momento que a gente conhece como deve ser feito o monitoramento... Andréia Ramos, desliga seu microfone, está atrapalhando a aula. Dando seguimento
se a gente conhece como esse monitoramento deve ser feito, a gente alinha, a gente padroniza, né? Então, é imprescindível que conheçamos a legislação e os documentos disponíveis. E mais, conhecer sobre a doença, conhecer como que se adquire, como que se previne, todas as medidas de prevenção e promoção de saúde, as medidas de reabilitação, para que a gente preste a melhor assistência ao paciente. Não basta só prestar assistência, devemos prestar a melhor assistência baseada nas melhores evidências clínicas para este cuidado. No município de Montes Claros, foi elaborado pela equipe de enfrentamento da Covid-19 esse mapa de monitoramento dos pacientes suspeitos e confirmados para a Covid-19. Ficou bastante didático, ficou fácil de entender o papel e as responsabilidades de cada profissional no processo de monitoramento. Quem são os responsáveis pelo monitoramento? Os responsáveis são as equipes de saúde da família. Médicos, enfermeiros, técnicos auxiliares de enfermagem, cirurgiões dentistas, outros profissionais de nível superior que estejam na equipe. Às vezes a gente tem um psicólogo, né, na equipe também. Às vezes, quando é nos telefonado, quem atende o telefone normalmente tem o nosso secretário, nosso recepcionista, nossa recepcionista, e eles não podem receber essas informações do paciente e nem realizar um monitoramento. Então, é chamado algum desses membros que estiverem disponíveis no momento para atender a ligação telefônica e prestar o melhor esclarecimento ao paciente ou receber as informações da vigilância epidemiológica. Sempre nós utilizamos para comunicar a vigilância epidemiológica tanto o telefone quanto o e-mail, pensando sempre na ferramenta de melhor acesso e de maior rapidez para que essas informações cheguem a cada um dos pontos. Quais são os pacientes ou famílias que devemos monitorar? Nós devemos monitorar todos os pacientes e contatos intradomiciliares notificados na atenção primária à saúde. Então, quando é feita a notificação, é questionado para o paciente quem foram os contatos próximos deles neste período, né? Os contatos próximos, esse teve um contato de no mínimo 15 minutos, constantemente, a uma distância de menos de 2 metros. E anotamos, então, esses contatos para estar monitorando. Quem também é monitorado? Os pacientes e contatos intradomiciliares e notificados nos hospitais. Nem sempre essa notificação ela vai vir da atenção primária à saúde. Preferencialmente, ela deve vir da atenção primária à saúde, mas quando o paciente procura diretamente o hospital, essa notificação ela é emitida pelo hospital, dentro do fluxo ela é encaminhada para a vigilância epidemiológica imediatamente avisa a equipe de atenção primária para incluir esse paciente no monitoramento e fazer a vigilância dos contatos intradomiciliares, os contatos próximos. E quem mais é monitorado? Os pacientes e contatos intradomiciliares encaminhados pela vigilância epidemiológica testados positivos em rede particular. Todos os pacientes testados positivos na rede particular, de forma compulsória, são notificados por essa rede. E a partir do momento que nos chegar dessa informação, passamos a monitorar os pacientes. Vocês podem observar aí que tem falado muito de contato intradomiciliar, mas a nota técnica do Estado ela traz essa ampliação como contato próximo. Contato intradomiciliar ele é um contato próximo, mas ele não é o contato próximo exclusivo. Então, a gente segue aquele critério de contato próximo, que também é o critério do CDC, do CDC, que é como se fosse a Anvisa dos Estados Unidos, que determina várias diretrizes em saúde, inclusive para a Organização Mundial da Saúde, que é o que a gente tem seguido no Brasil, pelo Ministério da Saúde. Como monitorar? Como que eu vou fazer esse monitoramento? O monitoramento ele é remoto, de todos os pacientes a cada 48 horas. Todos os pacientes eles serão monitorados de forma remota a cada 48 horas, com aquela exceção dos finais de semana que a gente não dispõe de equipe para monitoramento aos finais de semana. No município menor, que tem condição,
talvez seja interessante a criação dessa equipe, um modelo de revezamento, para aumentar a assistência desses pacientes. Mas o paciente, no final de semana, ele não fica desassistido. Nós orientamos os familiares dele a procurarem algum ponto de atenção à saúde por telefone ou o familiar rígido para procurar informações para melhorar a assistência caso haja piora do quadro. Pacientes do grupo de risco deverá ser monitorado a cada 24 horas. São os monitoramentos especiais. Os maiores de 60 anos, a gente vai utilizar aquela escala de hierarquia para estar monitorando esses pacientes. O monitoramento domiciliar dos pacientes do grupo de risco, no 7º dia de sintomas, ele deve ocorrer. Esse monitoramento domiciliar, ele ocorre com a visita do médico, da equipe de saúde da família, em que vai fazer a avaliação clínica, analisar a saturação, ver se há piora do quadro, agudização ou melhora. E monitoramento domiciliar de todos os casos que não consiga realizar um monitoramento remoto, que foi o que a Sueli falou no começo, que algumas fichas de notificação, elas vêm completas, vêm com telefones que a gente não consegue falar. Ainda é uma realidade termos pessoas que não têm telefone celular, que não têm telefone fixo, às vezes passam um telefone de contato, às vezes passam o telefone do agente de saúde, que é o que tem ali anotado. Então, a gente parte do princípio que alguns pacientes não têm acesso à telefonia e é necessário fazer, então, essa visita domiciliar, paramentado, utilizando todas as medidas de precaução padrão e específicas para a Covid-19. O monitoramento domiciliar pelo médico de todos os pacientes que relataram piora clínica durante o monitoramento remoto. Se a equipe de monitoramento identificou que o paciente apresentou piora, requer, então, a visita do profissional médico, né? Porque um dos principais critérios é a redução da saturação de oxigênio que a gente está avaliando. E como não tem à disposição um oxímetro para o paciente, somente termômetro clínico em alguns casos, é necessária a visita do médico e lá mesmo, o médico identificando piora clínica é contactado o serviço médico de urgência para transporte desse paciente ao serviço hospitalar. Por quanto tempo eu devo monitorar? O monitoramento dos pacientes sintomáticos, ele vai ocorrer até o 14º dia dos sintomas. E nós vamos considerar o primeiro dia dos sintomas ou o dia da notificação. Se o paciente sabe nos dizer que dia ele começou a apresentar os sintomas, nós vamos calcular 14 dias a partir do primeiro dia de sintoma e este vai ser o prazo de monitoramento. Se o paciente não sabe precisar qual foi o dia dos sintomas ou se na ficha de notificação não constar o início dos sintomas, nós vamos considerar, para efeitos de monitoramento, 14 dias a partir da data de notificação desse paciente. Lembrando que esse paciente ele pode ser monitorado por mais de 14 dias. A ficha ela não se encerra no 14º dia, porque esse paciente pode apresentar ainda sintomas e nós iremos monitorá-lo até 72 horas após a cessação desses sintomas. Os pacientes assintomáticos também monitoraremos até o 14º dia. Nós vamos considerar o teste rápido positivo e contato intradomiciliar de pacientes confirmados durante esse monitoramento. Eu trouxe para vocês essa imagem do protocolo de manejo clínico do coronavírus, da Covid-19 na atenção primária à saúde, versão 9. Esse protocolo está sendo atualizado com as melhores evidências disponíveis, né? Então, ele não é um protocolo estável. E é exatamente o que eu falei nesses slides anteriores. Ele, então, é o nosso guia, a nossa linha guia para o tratamento, o manejo da Covid na atenção primária à saúde. É muito importante que conheçamos esse protocolo, que tiremos um tempo para capacitar a equipe, seja de forma presencial, com segurança ou de forma remota, para alinharmos as nossas falas, para alinharmos o nosso monitoramento, a conduta clínica, a conduta profissional, para evitarmos erros de informação, para que esse paciente também ele não fique perdido na rede de atenção à saúde.
ratificando a atenção primária à saúde como porta de entrada para o paciente suspeito de do novo coronavírus. O monitoramento baseado no isolamento domiciliar no município de Montes Claros, ele é realizado a partir de um termo de consentimento de consulta do paciente. Uma vez que nós não dispomos de uma plataforma para consulta virtual desse paciente, no qual, ao se cadastrar, o paciente ele concorda com esse monitoramento e com as consultas remotas. Como não é possível esse aceite, esse consentimento de forma virtual, é necessário que esse paciente assine um termo de consentimento de consulta. Neste momento, o que a gente tem feito aqui na unidade de saúde da família? O agente comunitário de saúde, ele vai até a casa do paciente. Previamente, a gente tem um contato com esse paciente por telefone. Desculpe, a gente tem um contato com esse paciente por telefone. Um morador rígido da casa vai receber este agente de saúde, receber o termo de consentimento e entregar para o paciente assinar. A gente toma todas as medidas de precaução, o agente de saúde ele vai paramentado para o domicílio, utiliza álcool 70 para desinfecção da caneta em que é assinado o documento, coloca esse documento num saco plástico e devolve na unidade da saúde. E aqui a gente arquiva para assegurar o consentimento desse paciente. Eu gostaria de trazer uma experiência particular que a gente tem tido aqui no estado de Minas Gerais, através da Secretaria de Estado da Saúde. Eu tenho trabalhado como enfermeiro voluntário no Saúde Digital MG. O que é o Saúde Digital MG? É uma plataforma da Secretaria de Estado da Saúde, em parceria com a FEMIG, no qual atende-se pacientes suspeitos do novo coronavírus de todo o estado de Minas Gerais, através de um aplicativo de celular. Então, neste aplicativo, é possível o paciente se cadastrar e, no momento do cadastro, ele clica, após inserir as suas informações pessoais, identidade, CPF, cartão SUS, ele clica aceitando aquele atendimento de forma remota. Então, dispensa-se um termo de consentimento por escrito, porque o termo de consentimento ele já é validado de forma online. Mas é uma ferramenta que os municípios não dispõem. O Estado dispõe dessa nova experiência, eu tenho a felicidade de trabalhar enquanto voluntário no monitoramento, e é uma experiência que eu gostaria de trazer para vocês, mostrando que é possível a gente ter esse consentimento de forma remota, né? E futuramente eu acredito que os municípios, o Ministério da Saúde vai se adaptar para que isso, de fato, ocorra. Então, isso já é uma realidade nossa. Mas, fora da realidade tecnológica, a gente ainda utiliza esta nossa, que não deixa de ser uma tecnologia, mas uma tecnologia simples, o papel e a caneta. Este, então, é o modelo do termo de consentimento do paciente. Todos esses termos, eles são adaptados do Ministério da Saúde, não é algo que é criado, inventado pelo município. A gente respeita toda a legislação, né, do Conselho Regional do Conselho Federal de Enfermagem, de Medicina, de Psicologia, que tem sido, então, os que estão trabalhando de odontologia com mais afinco nestes projetos de monitoramento da Covid-19. Este aqui é um modelo de ficha de monitoramento de contatos próximos sugerido pela Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais. É um modelo que a gente tem utilizado no município de Montes Claros para monitoramento. Ele está disponível na nota técnica do Estado e, através dele, então, a gente consegue ter uma visão geral do paciente e do seu contexto de contato. E essa, então, é a nossa planilha de monitoramento de contatos próximos. É uma sugestão da Secretaria de Estado de Saúde e o município de Montes Claros, então, utiliza ela, porque ela também nos dá um panorama de todo o paciente e de todo o contato do mesmo, com contato telefônico, com a data de notificação, a idade, o vínculo epidemiológico, o endereço, né? A situação dele.
e nós vamos fazer esse monitoramento de forma continuada, até os 14 dias, e se for necessário, a gente amplia. Nós temos ainda o termo de responsabilidade do isolamento domiciliar, em que, ao notificar o paciente como caso suspeito ou confirmado da Covid-19, esse paciente ele se responsabiliza a isolar, né? E hoje a gente já tem sanções municipais para o paciente que descumpre esse isolamento, né? Com unidades fiscalizadoras a serem pagas pelo paciente que descumpre, porque ele estará expondo a população, seu peridomicílio, a um risco epidemiológico. Nesse termo de responsabilidade do isolamento. Porque eu dei faxina na sala de vacina hoje e na sala que eu fiz. Pessoal, alguém está com o fone, o áudio ligado. Falou que foi na sala de vacina. Por favor, pessoal, confere o áudio. E terminando para a geladeira, que no lugar que sai água, estava tudo preto de mofo. Tiago, eu desliguei todos os áudios. Você liga o seu novamente, por favor? Obrigada. Obrigado. Então, esse termo de responsabilidade, isolamento domiciliar, ele é muito útil e válido para a gente ter uma segurança epidemiológica da comunidade em geral. E esse paciente, então, ele assina dando ciência de que ele deve se responsabilizar pelo isolamento domiciliar. Este aqui, mais uma vez, o nosso termo de consentimento da consulta, né? Ao paciente que chegar à unidade, deverá ser ofertado o preenchimento do termo de consentimento de consulta do paciente. Esse termo de consulta também, ele é importante porque ele vai trazer, além dos dados do prontuário, do cartão SUS do paciente, o endereço, a ciência de quem é o médico e de quem é o enfermeiro e qual vai ser a tecnologia utilizada para essa consulta. Lembrando que na anotação em prontuário é imprescindível colocar qual foi a tecnologia utilizada para a consulta desse paciente. Utilizou-se a plataforma WhatsApp em chamada de vídeo, ou em mensagens, ou em áudio. Utilizou-se a plataforma Skype para consulta em vídeo. Utilizou-se telefone celular, utilizou-se telefone fixo. Isso deve ser relatado para a segurança do profissional neste teleatendimento. Nós ainda não temos normativas, é tudo muito novo. Então, quanto mais informações a gente puder colocar a respeito da metodologia tecnológica a ser utilizada nessa consulta, traz mais segurança para o profissional. O que a gente não pode é deixar de anotar que foi feito esse monitoramento e a tecnologia utilizada. Esta é a nossa planilha de monitoramento completa. Nela, nós temos a avaliação a cada 48 horas, durante 14 dias. Essa avaliação ela pode ser feita nos grupos de maior risco de 24 em 24 horas. Lembrando que ela não vai se encerrar no 14º dia. Nós podemos dar continuidade nela de acordo com as manifestações do paciente. Este é o modelo da capacitação do município de Montes Claros, em que nós capacitamos os profissionais da atenção primária à saúde para que todos trabalhem de forma alinhada, né? Então, a gente não apaga nenhuma linha da planilha, a gente dá continuidade para a gente ter um histórico de todos os pacientes atendidos na ESF. Essa planilha ela deve ser enviada a cada 2 semanas, a cada 14 dias, para um e-mail específico da Secretaria de Saúde de Montes Claros do monitoramento da Covid-19. Ela deve ser identificada, ela deve estar completa, né? Assim como as fichas de notificações, é uma obrigação do profissional que preencher de forma mais completa a ficha de notificação, porque isso ajuda muito na investigação. E a equipe que não envia a planilha no prazo, ela é notificada. Para ela não ser notificada, ela deverá
ter uma justificativa formal para tanto, né? Como, por exemplo, profissional responsável adoeceu, né? Que é algo que a gente, infelizmente, está enfrentando aí, isso é avaliado pela equipe de monitoramento. Mas por que ter essas regras? Por que ter essa rigidez? Para a gente não deixar de monitorar. É a função básica da APS no momento de pandemia, o monitoramento, a vigilância desses casos já existentes, suspeitos e dos possíveis casos que possam surgir. Eu vou passar agora a palavra para a colega Sueli, que vai falar sobre o isolamento domiciliar, que é uma medida imprescindível para que a gente realize um monitoramento. Para monitorar, esse paciente deve ser isolado. Então, eu passo a palavra para a Sueli para dar continuidade à nossa explanação. Então, o isolamento domiciliar, no conceito do dicionário, é a ação ou efeito de isolar, de separar dos demais. Separação. É o estado de uma coisa ou de uma pessoa isolada, privada do contato social. Agora, isolamento domiciliar, segundo o conceito do Ministério da Saúde, é uma medida de prevenção. É uma medida de contenção, de controle da transmissão do SARS-CoV-2, que é o vírus transmissor da Covid-19. Aí, como toda doença infecto-contagiosa tem o seu agente transmissor e o reservatório, não é diferente com a Covid-19. Então, o agente aqui, o hospedeiro agente, é o vírus, o SARS-CoV-2. Então, as ações fundamentais, ações epidemiológicas, para a prevenção desse agente é isolar e limitar o movimento dos casos altamente contagiosos, quando existe grande número de suscetíveis na área, ou isolar os mais suscetíveis. É o isolamento, como eu disse, né, como uma medida de prevenção. É a quarentena, que é a restrição de atividades ou separação de pessoas que foram supostamente expostas a uma doença contagiosa, mas que não estão doentes. Só que o isolamento e a quarentena acontecem simultaneamente, porque quando nós colocamos um paciente em isolamento, ali ele está sendo restringido de suas atividades. Então, acontece de forma simultânea. E o cordão sanitário, né, ou corrente sanitária, que é uma expressão francesa, que descreve uma barreira criada para impedir a proliferação de um agente infeccioso ou uma epidemia. E voltadas ao reservatório, que nesta situação somos nós humanos, aí nós temos os casos clínicos, que são aqueles pacientes que estão com sintomas, pacientes subclínicos que não estão apresentando sintomas, os portadores da doença e aqueles pacientes que encontram-se em convalescência, né, em estado de recuperação. Aí aplica-se o isolamento e a quarentena. Então, aqui eu trouxe algumas medidas de prevenção em relação a este paciente suspeito ou confirmado da Covid-19. Que este paciente ele permaneça em um quarto isolado e ventilado. A orientação do Ministério da Saúde é que ele tenha um quarto privativo, né? Se tiver condições na residência, esse paciente tem um quarto somente para ele, um banheiro, né? Que uma residência que tenha 2 banheiros e aí fique um banheiro só para o uso desse paciente é o ideal, né? Que abra as janelas para que tenha ventilação nesse local, seja um quarto bem ventilado. Agora, se não for possível esse quarto privativo somente para esse paciente, a locomoção dele, a movimentação dentro da residência deve ser limitada, né? E ainda, não sendo possível esse quarto privativo, é que seja mantido
uma distância de 2 metros, né, dos demais familiares. A nota técnica da Secretaria do Estado, que o Tiago disse, número 61, ela veio retificar a nota número 52, que trazia como a distância mínima 1,5 metro. Então, a nota técnica número 61, ela traz essa retificação, né, colocando como segurança o mínimo de 2 metros de distância desse paciente aos demais familiares. A orientação é não compartilhar itens pessoais, nem talheres, toalhas de banho, roupas de cama, toalha de rosto, que esse paciente tenha o próprio item pessoal dele sem ser compartilhado. O lixo, pessoal, também produzido por esse paciente suspeito, precisa ser separado, né? Não é misturado com dos demais da residência e descartado, porque nós vimos em várias publicações científicas que o vírus ele permanece, né, por um longo tempo, dependendo do material que ali é encontrado, né? Então, tem que ter esse cuidado também para a pessoa que também vai manipular esse lixo, o risco que ele está correndo. A orientação é dormir em camas separadas, exceto aquelas mães que estejam realizando a amamentação. Então, não há ainda comprovação científica que, por meio do aleitamento materno, ocorra a transmissão do vírus. Então, a orientação da Organização Mundial de Saúde é não interromper a amamentação. É que no momento da amamentação, essa mãe utilize a máscara cirúrgica e realize a higienização das mãos antes da amamentação. Utilizar máscara cirúrgica, a orientação não é máscara de tecido, é máscara cirúrgica. Estar atento ao tempo de utilização dessa máscara, né? Estar trocando de 2 a 4 horas, né? Identificou que está úmida, né? Realizar a troca. E a higienização de mãos, que é de extrema importância. Higienizar locais de uso do paciente, como maçanetas, né? O banheiro, né? Aí vai utilizar hipoclorito a 1%, o álcool a 70%, e desinfetantes, né? Que tenham a composição de cloro. Também pode ser, também é útil e eficaz, né, para eliminar o vírus. E não sair de casa, somente em casos de emergência. Essa situação aí, se o paciente, né, teve um agravamento no quadro, então, se for no horário comercial, no horário que a atenção primária esteja em funcionamento, que algum familiar rígido acione a atenção à sua unidade de referência para que esse paciente seja reavaliado. Caso contrário, se for finais de semana, né, períodos noturnos, que ele acione o serviço médico de urgência. E aqui nós trazemos a portaria 454 do Ministério da Saúde, que é de extrema importância, né, no alinhamento das ações para todo o município. Como o Tiago disse, as ações elas precisam ser bem alinhadas, o serviço de saúde precisa ser bem organizado. Não pode um gestor, um coordenador, realizar ações sem um embasamento científico, né, por achismos, né? Então, tem que ter um embasamento em portarias, em notas técnicas, em protocolos. E a portaria 454 do Ministério da Saúde, ela declara em todo o território nacional a transmissão comunitária do coronavírus. E aí no artigo 2º contempla que para a contenção da transmissibilidade do Covid-19, deverá ser adotado como medida não farmacológica o isolamento domiciliar da pessoa com sintomas respiratórios e das pessoas que residam no mesmo endereço, ainda que estejam assintomáticos,
devendo permanecer em isolamento pelo período máximo de 14 dias. Mas esta extensão aos contatos intradomiciliares por 14 dias, também eles irão ficar em isolamento, só se esse paciente assintomático, né, durante esse período de isolamento de 14 dias, ele venha a apresentar algum sintoma, ele vai ser notificado e vai reiniciar o isolamento a partir da data dos primeiros sintomas que ele apresentou. No parágrafo único, considera-se pessoa com sintomas respiratórios, apresentação de tosse seca, dor de garganta ou dificuldade respiratória, acompanhada ou não de febre, desde que seja confirmado por atestado médico. Hoje, né, os estudos já nos mostram vários sintomas bem atípicos, né, do início da doença que a gente viu, que era esses sintomas que eu citei aí. Hoje nós já temos a perda de paladar, perda de olfato, né, diarreia, tem sinais neurológicos também, né, muitas pessoas que tiveram a confirmação da Covid-19 já manifestaram também sintomas neurológicos. O artigo 3º desta portaria supracitada expressa que a medida de isolamento somente poderá ser determinada por prescrição médica, por um prazo máximo de 14 dias, considerando os sintomas respiratórios ou resultado laboratorial positivo para o SARS-CoV-2. Porque, às vezes, tem um paciente que esteja assintomático, mas ele tem um resultado laboratorial positivo para o Covid-19. Então, assim também ele vai ter a prescrição médica de isolamento por 14 dias. O parágrafo 1º, o atestado emitido pelo profissional médico que determina a medida de isolamento será estendido às pessoas que residam no mesmo endereço, para todos os fins, incluindo o disposto no parágrafo 3º do artigo 3º da Lei 13.979. Aí, o que traz nesse disposto do parágrafo 3º desta lei é que será considerado falta justificada ao serviço público ou à atividade laboral privada o período de ausência decorrente das medidas previstas neste artigo. Então, quando a gente fala do atestado médico aí, se estende a esses familiares, né? Hoje é até um desafio isso aqui no município, porque o profissional médico, ele não tem a obrigação de atestar um paciente que esteja assintomático. Mas, segundo orientações do Ministério da Saúde e notas técnicas, é que esse contato intradomiciliar, que esteja em isolamento também, que seja realizado esse atestado com o CID, que é o Z29. E aí, o que traz nesse CID? Que é o contato com e exposição à doença transmissível não especificada. Só que como eu disse, um desafio, e isso aí a vigilância epidemiológica, junto com a equipe, né, que está aí junto de todas as ações do Covid, né, e aí conversando em parceria com a atenção primária para verificar se chega a esse consenso, porque realmente para o trabalhador é bem complicado, ele fica em isolamento por 14 dias. A empresa que ele trabalha não aceita essa declaração que é expedida com o nome do paciente suspeito, né? É apenas uma declaração, não é um atestado médico. Então, acaba que ele fica com falta. E isso é uma realidade, uma fala de muitos, né? Que têm nos procurado para verificar o que pode ser feito nessas situações.
parágrafo 2º, para emissão dos atestados médicos, de que trata o parágrafo 1º, é dever da pessoa sintomática informar ao profissional médico o nome completo das demais pessoas que residam no mesmo endereço, sujeitando-se à responsabilização civil e criminal pela omissão de fato ou prestação de informações falsas. Aquele paciente que é suspeito ou confirmado, ele tem o dever de informar ao profissional médico o nome completo daquelas pessoas que residam no mesmo endereço que ele reside. E a omissão dessas informações, ele pode responder civilmente e também criminalmente, né? Pela omissão da prestação dessas informações. E são esses dados que vêm nesta declaração que eu estou dizendo, que serve como o atestado médico para os demais familiares. É uma declaração. O parágrafo 3º, para as pessoas assintomáticas que residem com a pessoa sintomática, será possível a emissão de novo atestado médico de isolamento, caso venha a manifestar os sintomas respiratórios. É como eu disse, né? Esse paciente que é assintomático, ele está em isolamento por ter um familiar suspeito ou confirmado, aí durante o isolamento ele vai apresentar sintomas, ele vai ser notificado, vai ficar em isolamento, vai receber um novo atestado, agora sim, né? Porque ele já tem a manifestação dos sintomas, e ele vai reiniciar o isolamento a partir da data dos sintomas. Então, ele passa a ser um caso suspeito, né? E não mais apenas um contato próximo do caso índice. O parágrafo 4º. A prescrição médica de isolamento deverá ser acompanhada dos seguintes documentos assinados pela pessoa sintomática: o termo de consentimento livre e esclarecido, de que trata o parágrafo 4º do artigo 3º da Portaria 356 do Ministério da Saúde, e o termo de declaração, contendo a relação das pessoas que residam ou trabalham no mesmo endereço que esse caso índice, né, o caso suspeito ou confirmado. E aqui nós temos um modelo, né, do termo de declaração, que esse termo de declaração vem em anexo na Portaria 454, que é um modelo, né, expedido aí pelo Ministério da Saúde e serve para os municípios, né, que queiram fazer a adesão e utilizar o termo. E aqui o termo de declaração, criado aqui pelo município de Montes Claros, é o termo que é utilizado. Nesse termo de declaração, já tem aí o consentimento dele em relação ao isolamento domiciliar. E vem todas as orientações também em relação às prevenções, né, que ele deve ter em relação ao quarto, né, que seja bem ventilado, em relação a todas as medidas de prevenção que eu citei anteriormente. E aqui nós trouxemos um pouquinho sobre a barreira sanitária, que é outra medida que o município de Montes Claros criou, né, que eu particularmente penso ser de extrema importância, porque é uma medida também de contenção, né, do vírus. Foi através da Lei 5.252 de 2020, aí expediu o decreto 4036 no mês de abril de 2020, e aí logo após foram realizadas algumas atualizações pelos decretos 4038 e 4040. E este decreto dispõe sobre a implantação de barreira sanitária e regras de quarentena no município de Montes Claros, como medidas de prevenção ao contágio pelo agente do novo coronavírus. Então, o artigo 1º expressa que a partir do dia 1º de maio do corrente ano e enquanto durar o estado de calamidade pública pelo surto de Covid-19, nos termos do artigo 2º,
do inciso 2 da Lei 5.252, todas as pessoas que ingressarem na cidade de Montes Claros, oriundos de outros municípios, estarão sujeitas a esta regra de quarentena. Então, aquelas pessoas que vierem de outros municípios e passarem em algumas barreiras, né, que está tendo aí no município para a contenção desse vírus, ele será avaliado. Aquele paciente que apresentar sintomas gripais, ele ficará em isolamento por 14 dias, né? Ali na barreira, ele passará, né, ali para os profissionais de saúde todos os seus dados, como endereço, né, dados pessoais ali de documentos, e receberá também uma pulseira de identificação na cor vermelha. E aquele paciente assintomático, ele ficará em isolamento por 7 dias, para quem, né, aquele que não esteja apresentando sintomas nenhum. E é importante falar, porque muitas pessoas às vezes ficam na dúvida. O paciente ficou em isolamento, aquele paciente assintomático ficou em isolamento, o restante da família não precisa ficar em isolamento, somente o paciente, somente o viajante. Agora, aquele paciente, viajante que apresentou sintomas, ele será notificado. Então, ele já passa a ser um caso suspeito. Aí, será repassado essas informações para a atenção primária sobre esse paciente e a atenção primária vai assumir o monitoramento desse paciente e dos demais familiares e contatos próximos, né? Porque ele já passa a ser um caso suspeito. E realmente essas pessoas, elas são monitoradas, viu? Esses pacientes que são assintomáticos, eles são monitorados pela vigilância sanitária. Às vezes a gente pensa assim, mas será que o município dá conta? E dá conta. Essa quebra de isolamento tem penalidades, né? Tem multa que pode chegar até R$ 1.900. Então, diante dessas situações, aí teve que ter essas atualizações desses novos decretos e alguns profissionais, eles não são submetidos a essa quarentena. No artigo 2º, expressa que não estarão submetidos à quarentena caminhoneiros, pilotos e motoristas que estejam circulando na cidade em razão do trabalho, desde que não apresentem sintomas gripais, né, como tosse, dor de garganta. Então, aquele caminhoneiro que esteja circulando na cidade, esteja nas suas atividades aí e não estejam apresentando sintomas, eles estão isentos desta quarentena. É isso aqui a fala disso. Parágrafo 2º. Não se incluem nas disposições do presente decreto, desde que estejam assintomáticos, os produtores e trabalhadores rurais e seus familiares, nos deslocamentos para a respectiva propriedade rural situada no norte de Minas Gerais. E isso precisa ter comprovação, porque às vezes não é só a fala daquele produtor, passa na barreira, eu estou indo, não é porque eu tenho uma rocinha aqui próximo, precisa existir a comprovação que realmente ele é um produtor rural. Os componentes de forças de segurança pública e defesa nos deslocamentos para seus postos de trabalho, os profissionais de apoio às atividades industriais, agrosilvipastoril, que são aquele sistema agroflorestal, de abastecimento de água, energia elétrica, esgotamento sanitário e telecomunicações, nos deslocamentos para suas atividades laborais. Esses profissionais também, desde que eles comprovem, eles também estão isentos da quarentena. Os
profissionais do serviço de atendimento móvel de urgência, nos deslocamentos necessários para o exercício de sua atividade. Os profissionais de saúde em atuação nos municípios da rede Macronorte, nos deslocamentos necessários para o exercício de sua atividade. Os membros do Poder Judiciário e Ministério Público, nos deslocamentos necessários para o exercício de sua atividade. Então, o parágrafo 3º, as exceções do parágrafo anterior não se aplicam quando o deslocamento ocorrer para um município com alto índice de incidência da Covid-19 ou quando o município de deslocamento anterior não preservar a reciprocidade de medidas de enfrentamento da propagação da doença, a critério da autoridade sanitária. Então, é importante que esse deslocamento, né, essas pessoas vá para um município que não tenha um alto índice da doença e que também esse município ele respeite, né, essas medidas de prevenção, que tenha essa preservação aí, essa preocupação com essas medidas de enfrentamento da propagação do vírus. Eu não sei se minha coordenadora Mara está presente, se ela deseja complementar alguma informação que ela acha que seja relevante, que não tenha sido contemplado. Então, é isso aqui, está nossas referências sobre o que nós apresentamos e nós estamos aqui à disposição para alguma pergunta, alguma dúvida, vocês podem ficar à vontade. Algumas perguntas, a gente poderia responder. Ok. Algumas perguntas. Tiago e Sueli. Renata, você quer falar, Renata? É porque eu anotei algumas dúvidas, Sueli e Tiago, e eu queria repassar para vocês. Eu não sei se as dúvidas foram sanadas ao longo, né? Mas Ana Paula Crispim colocou assim que ela pergunta se só temos que monitorar os casos intradomiciliares e os outros de festa, churrasco, ambiente de trabalho. Oi, Ana Paula, tudo bom? Obrigado pela pergunta, eu estava acompanhando ela aqui no chat. Na verdade é o seguinte, o monitoramento, hoje o termo mais adequado são contatos próximos. Como eu disse na minha fala, os contatos próximos também são contatos intradomiciliares. Na verdade, os intradomiciliares são os principais, os primeiros. Os contatos próximos são estes que coexistem com o indivíduo suspeito ou diagnosticado da Covid-19 por intervalo mínimo de 15 minutos de distância menor que 2 metros. É muito pertinente porque numa aglomeração há este contato. Só que nós somente saberemos quem é o paciente que teve esse contato se o paciente notificado declarar este indivíduo como contato. Se ele não declarar no termo de declaração, não terá como a gente monitorar, porque a gente não sabe se realmente esse contato ocorreu ou não. Então, mediante a autodeclaração do indivíduo notificado, dos contactantes, nós passaremos a monitorá-los, viu? Eu acredito que a resposta da sua pergunta seria essa. Enquanto profissionais da APS, nós temos governabilidade sobre o território pelo qual a gente governa. E é muito válido implementarmos medidas de conscientização, de sensibilização dessa população. Talvez por meio de vídeo. O que eu tenho adotado no meu território é o seguinte: eu tenho feito gravações de vídeo com a minha imagem, com a minha fala, do meu jeito, de uma forma acessível à população, porque é muito mais fácil eles darem credibilidade à minha fala do que eles receberem um vídeo de um outro colega, de um outro território que eles não conhecem, né? Então, não teria essa governabilidade no território. É muito importante a gente aproximar da população, através de ferramentas digitais, para sensibilizá-los a evitar
estes momentos de aglomeração, essas situações em que há uma exposição. E aqui em Montes Claros a gente está vivenciando um aumento do número de casos. Então, algo que a gente tinha muito distante, apenas na televisão, o que a gente ouvia falar, a gente está começando a ver com os nossos vizinhos. Então, nós estamos sentindo a pandemia realmente existindo no nosso território. Isso nos torna mais sensíveis, porque a gente vê o nosso vizinho doente, nosso vizinho internado, às vezes um óbito de uma pessoa conhecida, e a qualquer momento também de uma pessoa querida, e isso nos toca muito, né? Então, a gente pode, enquanto líderes comunitários, estarmos utilizando o nosso poder de convencimento no território para sensibilizar a população, que é o que a gente tem feito aqui no município de Montes Claros, e eu posso dar um exemplo mais concreto da ESF, que eu atuo já há 7 anos, então eu tenho uma credibilidade no território de 7 anos, então o que eu falo à população, ele tem um grande valor, né? Eu acho que você, não sei se você é gestora ou assistencialista, mas dependente da função, a ideia é essa, sensibilizar de acordo com o poder de governabilidade que você tem no seu território, beleza? Tiago, só complementando a sua fala, nós temos conversado muito com os coordenadores de atenção primária sobre a importância da atenção primária à saúde na quebra da cadeia de transmissão da Covid-19. A atenção primária é essencial. Por exemplo, quando eu atendo um caso suspeito de síndrome gripal na unidade básica de saúde, ou um caso de síndrome gripal, cabe ao profissional que atendeu listar todos os contatos próximos dessa pessoa. É essencial que isso ocorra no momento do atendimento. E aí, tanto os contatos intradomiciliares, quanto orientar essa pessoa para ela lembrar onde que ela esteve nas últimas horas ou nos últimos dias. Então, o profissional de atenção primária, ele tem que estar muito atento a isso. O momento de atendimento desse caso na unidade básica é estratégico para nós termos dados para rastreamento dos contatos próximos que essa pessoa teve. E aí, após o rastreamento, é a busca ativa desses contatos. É muito importante aí, entre o que você falou, a população ela tem que ser mobilizada para entender sobre a responsabilidade e o papel dela na quebra da cadeia de transmissão. Se a população não ajuda, é muito difícil os profissionais da atenção primária realizarem seu trabalho. Então, com a ajuda da população, a gente faz o rastreamento, a busca ativa, e aí sim nós vamos orientar quanto à questão do isolamento domiciliar. Uma outra questão que nós temos pedido os coordenadores para ficarem muito atentos é em relação à orientação. Nos nossos territórios, nós lidamos com pessoas com nível de escolaridade, nível de compreensão muito diferente, né? Eu tenho pessoas que, por mais que eu explique numa linguagem popular, mesmo assim, ela terá dificuldade. Então, a nossa orientação nesse momento é o seguinte: você vai orientar um caso suspeito ou confirmado e os seus contatos e familiares sobre isolamento. Depois que você orientou essa pessoa, peça a ela para repetir o que ela entendeu. Essa repetição é fundamental para a gente conseguir confirmar se a pessoa realmente entendeu o que deve ser feito. Então, nós temos que ter muita atenção a isso. Eu orientei Dona Maria, peço Dona Maria para repetir aquilo que eu falei. Se Dona Maria conseguiu repetir de forma clara e objetiva, a gente dá para entender que Dona Maria entendeu e nós esperamos que ela siga aquilo. Se Dona Maria não entendeu, vamos buscar um familiar ou um responsável para ser orientado e ajudar a Dona Maria na execução do isolamento. Então, isso são questões que nós temos conversado muito com os coordenadores. E eu vou enfatizar aqui, peço muito o apoio de todos os trabalhadores da atenção primária no enfrentamento da Covid. Por mais que nós tenhamos uma discussão muito voltada sobre o papel da atenção hospitalar, nós sabemos que quem consegue controlar e quebrar a cadeia de transmissão é a atenção primária.
Então, se nós, nesse momento, nos empenharmos, tivermos atualizados, trabalharmos de acordo com as normativas, né, disponíveis, com certeza a gente vai conseguir fazer um bom trabalho. E eu gostaria de parabenizar o município de Montes Claros, é o maior município do norte de Minas, e eu tenho certeza que se vocês não tivessem fazendo esse trabalho, vigilância em saúde e atenção primária, nós não conseguiríamos chegar na situação que nós estamos hoje. Ainda que esteja, né, aumentando o número de casos, eu considero que para o porte de Montes Claros, nós ainda temos uma situação controlada e melhor do que as outras cidades com o mesmo porte. Obrigada. Nós que agradecemos, Renata, a sua fala, muito pertinente e sensibilizadora. A nossa intenção, enquanto formadores de opinião, é exatamente essa: tocar o colega profissional a explorar o máximo da sua prática profissional a fim de conhecer a dinâmica do paciente nesse momento de pandemia, né, para identificar e quebrar o ciclo de transmissão da doença, né. Aqui em Montes Claros, a gente tem feito, então, esse termo que a gente tenta colocar o máximo possível dos contatos próximos. Era uma dúvida que a gente tinha muito e que, durante o estudo para essa apresentação, a gente sanou, porque há muito tem falado de contato domiciliar. Se a gente olha os primeiros documentos do Ministério da Saúde, as notas técnicas, a gente fala de contato domiciliar, contato intradomiciliar, e o Estado foi muito feliz na nota técnica de número 61 em trazer o termo contato próximo e esclarecer o que é esse contato próximo, que aí sim a gente pode sensibilizar o usuário a nos contar quem foi esse contato próximo das últimas 48 horas, com esse intervalo, como a nota técnica diz, de menos de 2 metros durante 15 minutos, de forma constante. E assim a gente identificar e monitorar. Nós somos sentinelas o tempo todo. A gente está aqui para realmente observar a dinâmica da doença no nosso território e muito e além, né, contê-la no nosso território. Ô, Tiago, meu nome é Shirley, eu sou enfermeira. Gostaria de fazer uma pergunta sobre os contatos intradomiciliares, né? A gente tem visto muitos pacientes que são assintomáticos. A gente deve testar esses pacientes ou devemos esperar ver se eles aparecem alguns sintomas? Você quer responder? Ô, Shirley. Shirley, realmente, Sueli, realmente é um viés, um desafio, um questionamento de muitos contatos, né? Eu tive um contato com um caso confirmado, mas você está apresentando sintomas? Não, não estou apresentando sintomas nenhum. Então, a orientação do Ministério da Saúde, no momento, e Montes Claros está seguindo essa orientação, é que seja monitorado. Esse contato seja monitorado pela atenção primária em relação aos sintomas, né? E ele também né, se monitorar. Caso surja algum sintoma gripal, ele vai procurar a sua unidade de referência, vai ser notificado e nós vamos colocá-lo para realização do teste. Aqui no município. É porque tem muitos pacientes, né, que são positivos e são assintomáticos. Ô, Shirley, Renata, boa tarde. Shirley, boa tarde. Hoje, no estado de Minas Gerais, não existe orientação para testagem de pessoas assintomáticas, né? Existem, claro, algumas especificidades considerando determinados trabalhadores. Mas, de uma forma geral, hoje não existe a orientação para nós testarmos pessoas assintomáticas, mesmo que sejam contato. O contato, sendo testado ou não, independente do resultado do exame, ele precisará ficar em isolamento domiciliar. A testagem não vai mudar a orientação de isolamento domiciliar para o contato. Entendi. Tá? E inclusive, sobre o atestado dessas pessoas intradomiciliares, devem ser aplicados para todos, mesmo assintomáticos?
Por favor, repita a pergunta para a gente em relação aos atestados médicos. Isso. Contatos. Então, todo Isso. contato ele vai ser identificado. E aqui no município de Montes Claros, a gente está seguindo a orientação do Ministério da Saúde. No atestado médico do paciente notificado, vem o nome de todos os comunicantes, né? A orientação, até aqui agora na internet, tem uma orientação do Ministério Público do Trabalho que ele recomenda que as empresas aceitem tanto a autodeclaração do paciente quanto este atestado médico do paciente notificado com o nome dos contactantes. O município de Montes Claros, por exemplo, na medicina do trabalho, para efeito de afastamento, para isolamento domiciliar, tem aceitado. A gente não tem tido muitas dificuldades em relação a isso, não, sabe? Então, mas ainda não tem um projeto de lei que o antigo ministro Alexandre Padilha, que agora é deputado, ele colocou que, vou ler aqui o projeto para você. O projeto de lei dispensa o trabalhador infectado por coronavírus de apresentar atestado médico para justificar a falta e garantir recebimento do salário. E completa também esse caso dos contactantes. Ainda está no plenário para análise do veto pelo Congresso Nacional. Mas são grandes avanços. É uma situação muito recente que muitas vezes a gente tem que usar o bom senso. Mas o serviço de saúde, ele tem a obrigação, nesse caso, de informar no atestado médico os contactantes, né? E caso o contactante ele necessite de um atestado médico, ele deverá agendar uma consulta médica, viu? Entendi. Ô Tiago, Shirley, eu acho que é muito importante também informar para vocês que a Secretaria de Estado de Saúde publicou recentemente o fluxo assistencial dos casos suspeitos e confirmados de Covid-19. E nesse fluxo assistencial, ele tem orientações em relação à testagem. Mesmo não sendo orientado a testagem de casos de assintomáticos, esse fluxo ele traz orientação para aquela situação em que os assintomáticos foram testados. Então, nós sabemos que muitos municípios, eles adquiriram por conta própria testes rápidos ou receberam por meio de doação. Aí, esses municípios, eles têm autonomia de testar ou não casos assintomáticos, ainda que hoje não exista uma orientação para isso. E aí vai depender do método utilizado. Se testou o assintomático com o exame de PCR, o isolamento dele vai ser por 10 dias. Se testou o assintomático por teste rápido, o isolamento vai ser de 7 dias. Então, é muito importante que vocês peçam os coordenadores de atenção primária dos municípios de vocês para apresentarem para vocês o fluxo assistencial dos pacientes suspeitos e confirmados da Covid-19, ok? Ok, obrigada. Nada. Boa tarde. Aqui no município de Montes Claros, para a gente viabilizar essa questão, a decisão da testagem, no momento, ela está ficando a cargo da vigilância epidemiológica, não das equipes de atenção primária, justamente para ser fiel a essas orientações do Estado, até o ponto que também a gente conseguir ampliar a disponibilidade de teste. No momento, a gente está ampliando a distribuição de testes. A partir de amanhã, algumas equipes de atenção primária receberão os testes rápidos para serem feitos também. A princípio, aquelas equipes que já realizavam a testagem rápida para as ISTs, HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C, por conta da metodologia de aplicação do teste ser um pouco similar. Então, com a ampliação, essa tomada de decisão ela vai passar também para as equipes de atenção primária. É uma questão logística do município de Montes Claros. O que a gente recomenda é estar seguindo as normativas do Estado, da Secretaria de Estado da Saúde. Renata, e complementando, é importante que os municípios, né, ao aderir a essa testagem, também atentem aos critérios para a realização, né? Porque senão não vai ter um resultado
fidedigno. Isso mesmo. Do 3º ao 7º dia de sintomas. A sorologia, Isso. teste rápido após o 8º dia de sintomas. Porque se não usar os critérios preconizados, não vai ter um resultado realmente fidedigno. Isso mesmo, Sueli. Nós observamos uma ansiedade muito grande em relação à testagem. Inclusive testagem de assintomáticos, que hoje não tem uma normativa clara em como você lidar com o resultado de assintomáticos. O importante hoje é garantir a testagem para todos os casos suspeitos sintomáticos. Então, caso sintomático, garantir a testagem desse caso e seguir as orientações relacionadas à realização do exame. Porque se não seguir essas orientações, nós podemos ter falsos negativos ou falsos positivos. Então, para ter o exame, um resultado mais fidedigno, é necessário seguir as orientações para a realização do exame. Isso mesmo. Muito bem. Estão me ouvindo? Sim. Estamos. Boa tarde, Bárbara. Eu tenho uma dúvida, eu até escrevi no chat aí, mas acho que vocês não visualizaram. Em relação ao comprovante de residência, aí fala que é o município de residência que leva em conta. Qual o quesito que vocês estão levando em conta? É cartão SUS? É comprovante de residência? Porque recentemente um paciente de Claros foi notificado e caiu para Catuti. E se ele necessitar de teste rápido, não teria como disponibilizar um profissional para em Montes Claros fazer o teste rápido. Eu queria saber qual que vocês estão levando. Se é comprovante de residência ou cartão SUS, ou o que o paciente fala? Eu entendi parcialmente, o som cortou quando você informou a conduta do paciente Catuti em Montes Claros. Ele era de Montes Claros? Reside em Montes Claros. Aí no ESUS-VE caiu como residência Catuti. Qual quesito vocês levam como comprovante de residência? É a conta de energia? É o cartão SUS? Porque o cartão SUS dele estava desatualizado. Hoje aqui no município de Montes Claros, nós temos cobertura de 100% com equipes de saúde da família. E todo paciente, ele é cadastrado no ESUS-AB. O município contratou uma plataforma chamada Sistema Viver Mais Saúde Digital para facilitar essa habilitação e essa exportação de dados. A partir do momento que esse paciente é incluído como morador do município de Montes Claros pelo agente comunitário de saúde, deve ser atualizado a sua situação no Cadastro Nacional de Saúde, o seu cartão SUS. É um ponto. Mas como que a gente vai considerar de onde é esse município? De acordo com o dado que estiver na ficha de notificação. Se eu recebi a ficha de notificação e nela está escrito que o município é de Montes Claros, eu confio naquela ficha de notificação porque o profissional que a assinou tem fé pública. Então, é nesse sentido. Então, vocês não têm padronizado, só olhar comprovante de residência, consulta, é o que a pessoa fala. Eu falo que são de outros municípios. Não é só Montes Claros. A atenção da saúde, né, a PNAB, ela traz para a gente fortalecer o acesso do usuário ao serviço de saúde e não colocar barreiras nesse acesso, né? Se a gente tem na ficha de notificação do profissional notificante, ele como morador do município de Montes Claros, a vigilância epidemiológica ela já vai entender que ele realmente é morador do município de Montes Claros. Agora, o profissional tem que ter o bom senso que ele vai ter que monitorar esse paciente. Como que ele vai monitorar um paciente que, de fato, não é morador dessa cidade, né? Talvez esteja em trânsito, questionar qual o período de trânsito, né? Ou, às vezes, ir além, uma comunicação é um pouco dificultoso, mas não é impossível. Mas, a partir do momento que o profissional declara ali a cidade de moradia do município, do paciente, e que esse paciente faz parte da área de abrangência da sua ESF, ele está se responsabilizando pela continuidade da assistência desse paciente, pela longitudinalidade da assistência. Aí a gente pode ter um caso, o paciente foi notificado no hospital, e é de outro município, mas falou que é de Montes Claros, né?
esse é um viés que a gente vai ter que estar encarando, que a gente vai ter que encontrar esse município. Aí sim a gente vai partir pela busca pelo seu cartão SUS, pelo seu endereço e tentar identificar a sua origem. Mas se ele estiver no município de Montes Claros, a gente vai dar seguimento à assistência enquanto ele estiver no município. Correto, então. Obrigada. Mais alguma pergunta? Tiago, teve uma pergunta de Letícia, que ela falou que teve uma reunião que a orientação era de 10 dias de isolamento após primeiros sintomas e 7 para casos assintomáticos. Ela pergunta se ainda não está mais valendo essa orientação. Então, Montes Claros, a gente está seguindo o Ministério da Saúde, né, um isolamento de 14 dias a partir do início dos sintomas, ou quando não é descrito na ficha de notificação a data precisa do início dos sintomas, começamos o monitoramento a partir do dia da notificação. A critério médico, né, nos casos assintomáticos, o médico ele pode sim estar avaliando esse paciente com isolamento de 7 dias e fazendo uma reavaliação no 7º dia. A nota do Estado ela vai trazer uma particularidade para os profissionais de saúde, em que o isolamento é de 10 dias, mas o município de Montes Claros, no momento, não está seguindo a nota do Estado, e sim as orientações do Ministério da Saúde, mantendo também para os profissionais de saúde um isolamento de 14 dias. Mas realmente tem isso mesmo. Do Estado é voltado para profissionais de saúde e segurança, né? E segurança. Sueli e Tiago, nós fizemos uma reunião semana passada para apresentar aos coordenadores de atenção primária o fluxo assistencial. E o fluxo assistencial proposto pela Secretaria de Estado de Minas Gerais, ele trabalha com uma redução do tempo de isolamento domiciliar, né? E por isso que provavelmente a Letícia questionou, porque a Secretaria de Estado ela se alinhou ao que foi apontado pelo CDC e pela OMS e traz um período de isolamento menor do que é preconizado pelo Ministério da Saúde hoje. Se o município quiser continuar com 14 dias conforme o Ministério, não tem problema. Mas hoje nós já temos evidências que possibilitam o município tomar decisão de um isolamento de 10 dias ao invés de 14, no caso de sintomáticos, a partir dos primeiros sintomas. No caso de contatos, continua os 14 dias. Ok. Tem uma última pergunta aqui de Dulcineia Dias, eu não sei se eu pulei alguma, que o isolamento será só para os contatos domiciliares ou colegas de trabalho que ficaram a menos de 2 metros? Colegas de trabalho, no entendimento da nota técnica, seriam também os contatos próximos, né? Eu acho que no momento a gente está muito viciado com essa questão do termo contato domiciliar e contato intradomiciliar. E nós precisamos ampliar um pouquinho mais a nossa visão para contato próximo, né? O que é o contato próximo? Mais uma vez reforçando, é aquele contato de no mínimo 15 minutos, numa distância menor que 2 metros. Se eu tiver esse contato com um paciente suspeito da Covid ou confirmado, eu me enquadro como contato próximo e no isolamento. Isso vale também para colegas de trabalho, né? Lembrando que no ambiente de trabalho, a gente tem feito o uso dos EPIs. Em Montes Claros, padronizou-se para os trabalhadores da saúde, de forma contínua, durante a jornada de trabalho, o uso da máscara N95, o que vai reduzir muito essa possibilidade, né? Mesmo que tenha uma distância menor que 2 metros. Se estivermos assintomáticos. Vale a questão da autovigilância. O trabalhador de saúde analisar a sua situação de saúde, como ele está, né? Lembrando que a gente tem o próprio CDC também, ele coloca essa questão do isolamento do profissional de saúde que tiver com contato assintomático, né? Ele, a princípio, não seria isolado, agora um isolamento de 10 dias, mas a base é ter o bom senso. Eu tive um contato
desprotegido, um contato inseguro com um paciente suspeito da COVID ou confirmado, numa distância menor que 2 metros, durante no mínimo 15 minutos, se a resposta for sim, eu vou manter a minha autovigilância e proceder ao isolamento. Ok, pessoal. Renata, Tranquilo? tem mais alguma questão, Rena? Bom, quem quer ficar até meia-noite aí, né? Brincadeira, eu acho que nós já estamos, né? Já ultrapassou as 18 horas, nós podemos finalizar. Caso algum dos participantes tenham dúvidas, vocês podem deixar registrados no chat, nós podemos posteriormente dar um retorno, ou, se necessário, fazer uma segunda rodada também para falar sobre o assunto, né? Sueli e Thiago. Eu creio que se houver necessidade, nós iremos contar com vocês. Mas é isso, eu gostaria de agradecer muito, Sueli e Thiago, pela grande contribuição. Conhecer a realidade do município de Montes Claros é muito importante para os demais municípios. Montes Claros lida com desafios muito maiores, mas, ao mesmo tempo, a gente observa que a organização do serviço e a parceria entre vigilância em saúde e atenção primária tem dado certo no município e tem mostrado capaz de conseguir controlar a doença até então. Muito obrigada. Contem com a coordenação de atenção à saúde da Superintendência Regional de Saúde para o que vocês precisarem, não só vocês, mas todos que estão assistindo, né, participaram dessa videoaula. Nós estamos à disposição para esclarecimentos e para apoiá-los no que for necessário para o enfrentamento da pandemia. Muito obrigada a todos e bom descanso. Obrigado, Renata. Eu vou pedir só a Denise que projete novamente a nossa tela, mais uma vez, que a gente deixa o nosso contato. Ok, Thiago. Ok, vou colocar aqui para você. Apresentação, compartilhar com o município, ou mesmo esclarecer outras dúvidas, algum material mais específico nosso do município. Pode compartilhar agora. Pode compartilhar. Então, aí estão os nossos contatos da Vigilância Epidemiológica do município de Montes Claros. A Sueli está nesse setor também, ela pode estar sanando algumas dúvidas. E o telefone do Núcleo de Atenção à Primária à Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Montes Claros, em que vocês podem ter contato com a coordenadora de atenção primária, que é a Daniela, e as outras referências técnicas. E o nosso e-mail para caso vocês queiram compartilhar algum material, as experiências de vocês no município. Eu gostaria de dizer também que hoje termina o prazo para a inscrição das experiências exitosas da APS Forte no SUS, do Ministério da Saúde, em parceria com a OPAS. Caso vocês tenham experiências exitosas no município, ainda dá tempo, até às 11h59 da noite, de vocês se inscreverem. Todas as experiências que fazem parte dos eixos temáticos, elas serão publicadas pela OPAS e Ministério da Saúde. E em cada eixo, 3 experiências exitosas serão premiadas. Então, é uma oportunidade para a gente divulgar a força da nossa APS no norte de Minas. E força a todos vocês, que vocês continuem com muita alegria de viver, capacidade de amar o que vocês fazem, uma grande condição de trabalhar nesse momento de pandemia. Seguimos à disposição. Deixo um forte abraço para todos. Sueli? Eu estendo aí as meus agradecimentos. E nos colocamos à disposição, né? E que esse momento ele acabe logo, né? E que isso também sirva, né? Como novas experiências para a gente, e que nós saiamos mais sensíveis a tudo, né? E mais fortes para enfrentar, né? Várias situações aí que vêm, que muitas vezes a gente não está esperando, como ocorreu nesse momento. Obrigada a vocês. Obrigada, Sueli. Obrigada, Thiago. Obrigada a cada um que está presente ainda até o fim. Eu vou encerrar a gravação agora.